Fala pessoal, Alex aqui, Fernando de Águia, Curitiba, e a gente agora vai fazer um pacote de vídeos, uma playlist do manual de operações do Multiteste Universal, tá? A gente vai agora colocar à prova a válvula do freio motor do Volvo do Euro 5 em diante, tá? A válvula aqui tem controle do pistão da borboleta ali da fumaça e controle do wastegate, tá? A pressão do turbo. A alimentação dela, pressão máxima 9 bar, para uso em bancada. Saída 1, estou aqui com o meu controle do EPG, que é o freio motor. Saída 2, o wastegate. A gente vai aqui na nossa tela do equipamento, vai encontrar aqui na segunda tela, freio motor Volvo Euro 305. Nessa tela, nesse ícone, a gente vai conseguir testar esse modelo, o anterior, o posterior, desde que seja da mesma geração, da mesma plataforma de acoplamento lá no motor, tá? Cabo é o 0012, o nome do cabo é VEB Moderno, vou achar aqui no Magazine, 0012, tá? Vai estar descrito aqui, VEB Moderno, cabe 0012. E a gente vai conectar na tomada freio motor Volvo. Então a gente vai achar aqui no nosso painel, freio motor Volvo. Ótimo, tá tudo mastigadinho, pessoal. Ligou aqui na tomada e a dica que eu dou é não ficar roscando isso aqui. Você não vai deixar esse cabo aqui para sempre. Tem a presilha roscada, mas você vai fazer o uso do teste e já vai guardar o cabo. Então dispensa um movimento aqui de ficar roscando. Liga a outra ponta na válvula, tá? Cuida do guia aqui da tomada. Conectou, dá o continuar. Vamos para a tela de teste. Na válvula que tem EPG e o wastegate, vou deixar aqui em cima do equipamento, canal do EPG e canal do wastegate, a gente vai usar a função completa da tela. Na válvula que não tem o wastegate, a gente vai usar metade da tela, vai usar só a função EPG. Para esse teste, a gente vai usar a tela cheia, ok? Agora eu vou passar todas as maneiras de teste aqui da freio motor do Volvo. A primeira maneira, que é a maneira mais primitiva, que seria dos nossos equipamentos antigos, era girar um potenciômetro. Isso eu coloquei na maneira da tela, num potenciômetro virtual. Eu girando o potenciômetro aqui, deixa eu ver aqui se esse cabo está conectado. Esse meu cabo já está bem surradinho, então ele está com mau contato aqui. Esse é o meu cabo do uso da bancada. Mas enfim, vamos lá. A gente vai controlar no mais e no menos, girando como se fosse um potenciômetro. O M1 está preenchendo, conforme a ação do percentual, chegando em 96% ou 97%, ele tem que ir em exaustão. Aqui ele me deu exaustão com 91. Isso quer dizer que a placa está excelente. Um 96 é o máximo que ele tem que chegar ao ponto de exaustão, tá? Então, em 91 ele está acionado, 92 ele se mantém e em 93 da exaustão. A placa excelente. Se eu chegar a 100% e a válvula não der exaustão, tem defeito na placa, tá? Então vamos voltar aqui, ó, e a gente vê a grade diminuindo lá, ó. O manômetro está descendo a pressão, tá? Ok, zeramos. Agora a gente vai para o wastegate. Clica no wastegate, vai selecionar o corpo do wastegate e vamos repetir a ação. Aumentando, temos que fazer aqui a visualização do M2 subindo, do manômetro do wastegate subindo. Com mais percentual, mais pressão. Com menos percentual, menos pressão. Ok? Até zerar. Coloquei um valor grande. Detectei um vazamento na conexão. Eu tenho que zerar instantaneamente. Tem esse ícone de borrachinha, ó. Clica na borrachinha. Zera na hora. Beleza? Outra maneira de teste, por estágios. Primeiro estágio, encontramos ali 1 bar até 1 bar e meio. Segundo estágio, a gente tem que encontrar de 3 a 3,5. Terceiro estágio, de 4 a 4,5. Quarto estágio, entre 6 a 6,5. E o quinto estágio é exaustão, tá? Eu coloquei o corte máximo em 96 para pegar as placas do limite máximo dela de exaustão. Se não der exaustão no quinto estágio, tem defeito. Beleza? Outra maneira de teste. Na parte automática. Clica no Start, ela vai manipular a válvula de acordo com o decorrer dos estágios. Vai dar descarga, vai trocar para o wastegate sozinho. A gente tem que ver a queda desse manômetro e a parte do outro manômetro inflar.
Depois de 10 segundos, ele vai descarregar esse manômetro e inflar o outro. Vai se manter por 10 segundos aqui e vai esvaziar. Os 10 segundos é o tempo que ele tem que levar para esgotar o manômetro, tá? Se for bancada que tenha reservatório no manômetro de saída, vai demorar mais do que 10 segundos. Para o padrão freno de AG, 10 segundos é o tempo certo, beleza? Outra maneira de teste. A gente deu o start, detectei um vazamento, pausa, conserta o vazamento, restart, vai prosseguir o teste, tá? Já está suficiente o teste, posso dar um stop, beleza? Grande X dessa válvula, que tem muita gente que ainda tem essa sombra de dúvidas, é que quando ela está acionada, ela tem vazamento. Isso, nessa válvula, é natural, tanto para essa, quanto para a proporcional do Scania, quanto para a retard do Scania. Todas as válvulas que têm ajuste proporcional, que precisem de ter equilíbrio ou de simultaneidade de ação, tem que ter o fluxo livre aqui. Não é um vazamento que impede o pleno funcionamento da válvula lá no caminhão. É um vazamento que a engenharia da válvula teve como base usar isso, tá bom? Então, tem muita gente que fala, pô, tá vazando. Não tá vazando, é natural da peça, beleza? Então esse foi o teste para o motor Volvo Euro 5 e logo o próximo vídeo. Valeu!